Pessoal, boa tarde então. Vamos trazer uma breve discussão agora dos desafios da extensão rural aí em pleno século XXI. Lembrando nas videoaulas anteriores, né, nos bate-papos anteriores, que nós fizemos um breve resgate histórico da extensão rural. Começa no Brasil, principalmente a partir da ACAR, né, que foi uma associação principalmente de crédito e suporte à família do campo, na década de 40, teve o seu berço na Federal de Viçosa, as primeiras iniciativas, né, desse tipo de atividade enquanto política pública, e que vai perpassar uma visão que a gente chama de assistência técnica e extensão rural, numa perspectiva mais assistencialista. Esse conceito vai até a década de 70. Na década de 70, a gente tem inclusive a criação da Emater, a criação da Embrapa, né, que são órgãos que vão da EPAMIG, que são órgãos que vão dar suporte à questão rural no país. Há uma virada do ponto de vista das políticas públicas na década de 70, que começa a ver o quê? Uma necessidade de se pensar a agricultura como um eixo tão importante quanto a indústria naquela época, né, para o desenvolvimento econômico. E agora voltado para o incentivo, geralmente, ao médio e grande empresário, né, grande produtor. Então, a década de 70 ela vai ser marcada por um avanço do processo tecnológico, por um avanço das pesquisas, né? Então, as universidades mineiras terão uma contribuição grande nesse processo, inclusive que vai desmembrar em toda a evolução tecnológica no campo das agrárias, principalmente para o cerrado, né? Para as melhorias e tudo mais que a gente observa hoje nos reflexos das exportações em soja e trigo. E a extensão rural, na década de 70, né, vinculada agora a um órgão público como a Emater, ela tem um caráter basicamente estatal. Essa política pública ela vai mudar na década de 90. O que vai acontecer na década de 90? A própria concepção do Estado muda. Aquela ideia de um grande Estado interventor, desenvolvimentista, que foi presente nas políticas públicas do governo militar, da ditadura militar de 64 a 85, vão se desfacelar. A gente vai observar ao início da década de 90 um processo do avanço das privatizações no país, da diminuição do número de empresas estatais, e principalmente do avanço de perspectivas mais privatistas para o papel do Estado. O que vai acontecer com a extensão rural nesse contexto da década de 90? Ele vai sofrer um profundo esvaziamento do ponto de vista de recursos. Lembrando, nós estamos falando da extensão rural, diferente da assistência técnica. A assistência técnica sempre esteve presente, principalmente vinculada ao setor privado, né, que vem acompanhado como um subproduto, às vezes, de um produto, de um serviço que é ofertado no mercado. Então, a década de 90 no país é uma década que a extensão rural ela vai sofrer uma redução em termos, principalmente orçamentários, de quadros técnicos, e que vai ser um órgão que vai, de uma certa forma, perder aquele prestígio que tinha nas décadas de 70 e até as décadas de 80, né? Então, é nesse período, por exemplo, que a gente comentou nas videoaulas anteriores, que o próprio professor Hernani, que trabalhou 10 anos, saiu da Emater e foi fazer mestrado, doutorado, e seguir um outro rumo, né, migrando para a vida acadêmica. O que acontece na década de 70, na década de 90, então? Há um esvaziamento dos recursos da extensão rural, né? Esse período é o que a gente chama, nessa imagem que vocês estão vendo aí, das vacas magras, né? Isso vem somar também um período econômico, social, de uma mudança. E essa mudança é de ordem demográfica. A gente observa na década de 90, na verdade isso já começou na década de 70, mas uma migração muito forte nas décadas de 70, 80 e a década de 90 concretiza-se isso, da saída do meio rural para o meio urbano. O que esvazia ainda mais as atividades, obviamente, vinculadas às questões, demandas do campo, né, do pequeno produtor, né? Então, a década de 90 é um período de profundos cortes orçamentários na extensão rural. O que acontece? Os próprios órgãos antigamente estatais, como a Emater, ela passa a ser designada a ter grande parte do orçamento para as prefeituras. Então, são as prefeituras hoje que arcam aproximadamente com 70% do recurso de um escritório de uma Emater da vida.
uns 20%, 20, 25% vem do governo dos estaduais e 5% da União. De um modo geral, essa é a fatia. Então a gente observa nesse período que a extensão rural fica mais a cabo das prefeituras. Por uma dedução lógica, grande parte das prefeituras no país carecem de recursos, né? É um setor que vai perder ali fôlego, né? Na década de 90, tá? A gente observa, porém, uma outra inversão no papel da extensão rural a partir de 2004. Há uma mudança de governo, há uma mudança teoricamente nas perspectivas de políticas públicas em 2004, e aí surgem grandes programas, né, como o próprio Penater, que vai se tornar o quê? Uma política nacional de assistência técnica e extensão rural, que vai trazer um foco novamente no pequeno produtor. Então o foco está voltado ali na agricultura familiar. Então, ainda que sempre tivéssemos agricultura familiar no país, esse conceito de agricultura familiar, enquanto um termo, começa a ganhar mais força, essa etimologia, principalmente a partir desse período, que vão surgir várias políticas públicas vinculadas à agricultura familiar, como muitos de vocês conhecem, o PAA, o PNAE, né, que são políticas públicas que visam que dar sustentabilidade para que agricultores familiares consigam ter suporte para aquisição de maquinários, de matérias-primas, como também para escoar produtos, né, escoar a sua produção. Então é nesse momento que surgem aí políticas públicas vinculadas às dimensões da agricultura familiar. Até o momento, pessoal, vocês gostariam de fazer alguma observação, alguma colocação? E agora eu não estou vendo vocês, eu preciso de um feedback do áudio aí, quem puder. Por enquanto tá tranquilo, Daniel. Pode Beleza? continuar. Ninguém escreveu nada no chat não, né? Beleza? Não escreveram não. Obrigado. Então, esse é um período de uma mudança, né, em termos de políticas públicas. O problema é que essa mudança, ela não vem acompanhada de um aumento orçamentário. Lembrando que grande parte desses órgãos públicos de extensão rural estão vinculados às prefeituras e estados, a prefeituras e estados, né, e grande parte do orçamento das prefeituras. Então, a década de 2000, ela vai ter uma mudança na guinada da extensão rural, que vai trazer um foco grande nas questões da agricultura familiar, mas as questões de estrutura orçamentária, de plano de carreiras, muito escassas. Um exemplo disso que eu sempre comento, nesses últimos 10, 15 anos, a própria Emater em Minas, se eu não me engano, teve um concurso e 2 programas de demissão voluntária. Então, um órgão que vem sofrendo ali em termos de equipe técnica, né? Ainda que a Emater em Minas Gerais representa 90% dos municípios, está presente em 90% dos municípios, são órgãos que vêm sofrendo ali esse tipo de esvaziamento. Isso não quer dizer que a extensão rural ela é um monopólio da Emater. A própria universidade pública ela também cumpre essa atividade de extensão rural. Não como um objetivo central, né, já, diferente da Emater, mas cumpre. A gente aqui, enquanto FCJ, a gente trabalha com as questões de extensão rural também, ainda que muito pouco, na minha visão de mundo, né? Enfim, então a década de 2000 ela vai passar por esta mudança cronológica ali. Temos um aspecto interessante também nesse período, que são novos desafios, que a gente pode dizer que são alguns problemas de políticas públicas, né, e que envolvem questões de extensão rural. O que eu sempre gosto de comentar é essa mudança, de acordo com essa imagem aí que vocês devem estar observando. Há uma realidade que a gente pode chamar neo-rural, periurbana, que nós estamos comentando aí nas últimas videoaulas, né? Isso estabelece uma outra dinâmica para o campo. Já não temos mais aquela concepção clássica daquele produtor rural da década de 50, 60, 70, que vivia uma cultura muito diferente da zona urbana. O processo tecnológico, a globalização, democratizou os acessos, e então isso muda a dinâmica e a relação com o produtor, e que vai mudar, consequentemente, a própria metodologia, a forma de interação com um produtor, né? Isso traz aspectos positivos, né, de facilidade de comunicação, como a gente comentou, né, hoje um produtor, quase todo mundo tem um celular, tem uma moto, tem mais acesso, ainda que com muitas dificuldades, às tecnologias que podem facilitar o trabalho do campo, né, que é um trabalho para o pequeno produtor
pouco produtivo. Esse é um desafio muito grande para o pequeno produtor. Há muito esforço para pouco resultado, né? Principalmente pelas restrições orçamentárias que dificultam a aquisição de tecnologias, que nós estamos discutindo aqui ao longo do curso. Mas, ao mesmo tempo, isso traz outros desafios. Um deles são questões da juventude. Então, por exemplo, o que nós estamos observando aqui? Um contexto rural em que grande parte da população jovem tem demonstrado um desinteresse pelas atividades rurais. E o raciocínio, de uma certa forma, é lógico. Um jovem observa um trabalho, muitas vezes, pouco produtivo. Veja bem, estamos falando da agricultura familiar do pequeno produtor. Eu não me refiro àquele pequeno que tem uma estrutura, que tem um faturamento satisfatório, alguns de vocês aí que vão herdar a propriedade familiar. Não é esse perfil que eu estou me referindo. Eu estou me referindo àquela mão de obra trabalhadora, e que tem uma agricultura basicamente de subsistência. Esse público, que constitui grande parte da zona rural, né, ainda constitui grande parte da zona rural, tem observado um desinteresse para esse tipo de atividade. Por um raciocínio simples. Se eu posso ganhar o mesmo, ou até mais, prestando serviços na capital ou na cidade, para que eu vou ficar num trabalho desgastante, massivo, num contexto rural, que me dá pouco valor agregado, sem considerar todos os riscos climáticos que vocês observam, virológicos, né, de pestes, de solo, que podem destruir a minha produção. Então, um dos desafios hoje, além das questões orçamentárias, que são escassas, ao avanço de um contexto periurbano, nesse avanço periurbano há um esvaziamento das atividades rurais do público jovem. E aí a gente pode até lançar aqui uma reflexão, né? E aí? Quem vai assumir nas próximas gerações esse trabalho da agricultura familiar, que é responsável, por exemplo, por 70% da alimentação básica nas nossas refeições hoje? Se grande parte dos jovens, na minha opinião, talvez com razão, né, não estão querendo assumir esse tipo de atividade. Abro aí para vocês essa reflexão aí, né? O que vocês pensam sobre, né? Como vocês enxergam isso de acordo com a realidade de vocês? Professor, esses dias eu estava até falando com a minha mãe que eu penso, como meu pai tem alguns sítios aqui na minha cidade, né? Em uma hora, para não abandonar ou ter que vender, eu vou assumir. Só que aí eu já tá conversando com ela como que eu vou fazer para meus filhos ter interesse por isso. Porque na minha adolescência, até meus, sei lá, 23, 24 anos, eu também não tinha interesse. Era muito chato, né? Então eu fui pensando em algumas coisas para a criança realmente, tipo assim, realmente gostar do sítio, ser um ambiente legal para ela, né? Porque hoje em dia a criança gosta muito de celular, de tecnologia, então acaba que em muitos lugares do sítio é de difícil acesso, né? Então eu tava tendo esse pensamento com a minha mãe e eu não cheguei bem a uma conclusão, assim, entendeu? Mas já tô pensando nisso. Bacana. Posso comentar? Abro aí, quem mais quer trazer alguma colocação? Mais alguém? Comentando a sua fala, né? Há um ponto interessante, obviamente, sobre esse desafio do campo, que não é voltar à Idade Média, aquela Idade Média em que os papéis sociais eram definidos ao nascer. E que com papéis sociais claramente definidos, não se tinha quase nenhuma mobilidade social. Se viviam quase que em estruturas de castas. Coisa muito comum. O primogênito na Idade Média, ele ia fazer o quê? Geralmente. O que o primogênito fazia? Qual que era a função do filho mais velho, geralmente na Idade Média? Quando ele crescesse, quando ele virasse adulto, o que ele fazia? Era o principal herdeiro, né?
perfeitamente. Era o herdeiro. Ele iria tocar o negócio da família. O filho do meio, geralmente, o que o filho do meio fazia? Trabalhava pro herdeiro. Era uma opção, poderia trabalhar por herdeiro, ou muitas vezes seguir ali uma vida, né, de forças armadas, militares, alguma coisa. E o filho mais novo, geralmente? Claro que isso não acontecia em todas as famílias, mas era um ideal, muitas vezes, de muitas famílias. O filho mais novo, geralmente, era indicado a fazer o quê? Ia estudar? Quem dera, ao sacerdócio. Olha que estrutura familiar perfeita. A gente tem um padre, a gente tem um militar e a gente tem um empresário. Na época, né, um fazendeiro. Agora, você tem que combinar com os três. Se o primeiro quer ser padre, se o segundo quer ser isso. Mas não existia esse tipo de pacto, de acordo, né? As mulheres a gente sabia. Né? As mulheres iriam ser donas de casas e teriam seus casamentos arranjados. Era uma estrutura social sem mobilidade. Claro que, quando a gente fala que há que se preocupar com políticas públicas para a inserção dos jovens no campo, para manutenção, não estamos em momento algum dizendo isso, né? Que a gente tem que criar estruturas que não permitam que esses jovens saiam. Então, assim, eu estou brincando com isso para dizer que, infelizmente, se você incentivar o seu filho de todas as formas, de todos os meios lúdicos, a gostar daquilo que você gostaria que ele gostasse. Se ele quiser ser músico, você está lascado, você não vai conseguir convencê-lo hoje a esse grau de liberdade. Então, obviamente que não é esse o ponto. O grande problema é considerar o seguinte: como nós estamos observando que os jovens não estão vendo potencial nesse tipo de atividade, com razão, isso ocorre muitas vezes, por quê? Pela ausência de políticas públicas que gerem condições para que esses jovens tenham o potencial de ver naquela profissão algo que gere uma ascensão. É uma questão lógica. Para que alguns de vocês vão se submeter a ganhar R$1.000, R$2.000 por mês na zona urbana, ralando para alguém, sendo que você pode estar na zona rural ganhando 5 mil? Pegando um exemplo simples. Obviamente que se o trabalho for digno para você e as condições forem positivas, para que você vai para a zona urbana? O problema é quando você está na zona urbana ganhando 2 mil e se voltar para a zona rural não vai ganhar 1.000. Então, o grande problema nesse ponto, na minha opinião, é que a ausência de políticas públicas e políticas públicas que favoreçam crédito para aquisição de máquinas, de subsídios, políticas públicas que favoreçam o quê? O acesso ao conhecimento e a tecnologias e a saberes que melhorem a eficiência produtiva, a ausência desse tipo de atividade vai intensificar um processo de migração para a zona urbana. Né? Então, o grande ponto que a sua fala trouxe, que é importante, é o seguinte: se você criar condições para o teu filho, claro que ele vai ter o livre-arbítrio de escolher se ele vai ser músico, se ele vai ser filósofo, se ele vai vender água de coco na praia ou se ele vai tocar o sítio, a fazenda. Agora, se ele não tiver condições de tocar a fazenda, ou se ele vê que isso é uma coisa inviável do ponto de vista econômico, fora social, para que ele vai ficar nessa situação? Já que não estamos mais na Idade Média. Né? Então, esse é um grande desafio. As condições de políticas públicas. Diferente, por exemplo, de algumas realidades de vocês aí. Eu sei que alguns de vocês estão fazendo, por exemplo, agronomia ou floresta. Isso eu sei porque eu converso com vocês antes da pandemia, né? Ia no boteco e tal, vocês contavam. A turma contava para mim: Daniel, eu estou fazendo esse curso porque meu pai pediu, né? Pediu, entre aspas, né? A gente produz determinada cultura, né? Tô fazendo, eu vou lá e vou voltar e vou gerenciar esse negócio, né? Do meu pai, tal. Alimentos acontece isso também, mas eu sei que muitos de vocês estão nessa situação. Na minha opinião, isso é um privilégio, né? Herdaram, alguns de vocês aí herdaram um diferencial, ou seja, começaram a corrida da vida ali, algumas casinhas à frente, ou bem à frente, né? Se vai dar certo ou não, aí tem 1 milhão de variáveis, né? Se vocês vão ser felizes ou não, só vocês podem responder. Mas eu sei que muitos de vocês se enquadram nesse perfil. Mas eu estou me referindo àqueles que a mão de obra do campo, que os pais de vocês cumprem um papel de mão de obra e que as condições são muito escassas, né? Claro que vocês estão tendo um avanço de ir para uma universidade, de ampliar o acesso à informação, ao conhecimento,
e que se voltar para essa mesma realidade, vocês vão trazer uma bagagem que talvez possa mudar aquela realidade, inclusive a capacidade de acesso ao crédito, né, que é um ponto fundamental nesse processo. Mas esse é um desafio, e aí? Como é que a gente lida com isso? E o que você trouxe é uma questão que muitos pais pensam, né? Olha, passei tanto tempo cuidando dessa fazenda e nenhum dos meus filhos vão herdar a fazenda. Isso é muito comum também, né? Então são questões singulares. Agora, do ponto de vista macro, as políticas públicas são problemáticas nesse aspecto, são muito problemáticas. Talvez esse seja um dos grandes desafios hoje das questões da extensão rural, né? Pessoal, abro aí para vocês comentários, observações. Então, Daniel, você fala dos incentivos que o governo teria que dar realmente, porque aqui o que eu vejo aqui na minha região, tem muito, aqui no caso aqui era uma fazenda do meu avô, que foi dividido para vários irmãos, e quais são os vizinhos que eu tenho aqui? São pessoas que algum parente dele, avô ou pai, e que pegaram um pedacinho de terra no sítio do meu avô e construíram a casa. Então a pessoa, ela não consegue nem, tipo assim, nem fazer uma mínima plantação, porque é só um cercadinho em volta, você entendeu? Então acaba que algumas que estão no sítio, elas não têm nem essa condição, né? Então elas acabam ficando limitadas a ir trabalhar na cidade. Às vezes a pessoa tem até vontade de morar na cidade, mas não mora, porque como herdou um pedacinho de terra, uma casinha, já não vai pagar aluguel, né? E em contrapartida, tem muitas pessoas que acabam colocando tudo no mesmo balaio, digamos assim, né? Agricultura em grande escala com agricultura em pequena escala. Porque nas aulas na faculdade, eu sempre tinha colegas falando, não, mas o governo já subsidia, já paga subsídio para ração de gado, para criação de gado. Eu só pensava o seguinte, porque por muito tempo meu pai mexeu com gado. Desde a época do Sem Terra, veio aqui para Minas, mexeu, e o preço da ração só cresceu e o valor do leite continuou o mesmo. Então o gasto sempre foi aumentando e o valor pago pelo leite continuou o mesmo. Até o meu próprio pai desistiu, porque ele viu que não ia dar. Então eu penso assim, uma pessoa que já está naquilo há muito tempo, chegar ao ponto de desistir, é muito mais difícil uma pessoa que não está querer ingressar, né? Exatamente, Vitor. Você comentou um ponto fundamental. As políticas públicas no Brasil, elas são, de uma certa forma, constituídas por grupos de interesses, e esses grupos de interesses colocam suas agendas ali como prioridade, né? Então, o que a gente observa muitas vezes, as próprias questões das demarcações indígenas são grupos de interesses que estão a todo momento ali constituindo suas agendas políticas. E esse aspecto de subsídios para determinadas categorias é muito interessante. A gente até comentou, se eu não me engano, em videoaulas anteriores, aqui em lives anteriores, a diferença de acesso de crédito de um grande, de um médio e de um pequeno produtor. A forma como um pequeno, médio e grande é tratado pelas linhas de crédito. As diferenças são absurdas. Um grande que tem fôlego, ele consegue, às vezes, crédito subsidiado, não precisando. Um pequeno que não tem fôlego e que precisaria do crédito subsidiado, às vezes paga 10%, 12% ao ano de juros. Ou seja, uma política que amplifica a desigualdade, favorecendo grupos em detrimento de outros. Só vocês verem um exemplo simples aí, recentemente, uma figura pública fez um empréstimo para aquisição de uma casa com taxa de juros ali do quê? De 4% ao ano? Quem consegue 4% ao ano para comprar uma casa própria? Ninguém. Né? O próprio banco que ofertou o crédito comentou, não, a gente tem autonomia, a gente optou por pagar ali 4%, 3,8%, um negócio assim. Exemplo simples de uma pequena mansão, né?
Agora, imagina uma grande aquisição de matérias-primas. Claro que a justificativa é sempre plausível, né? O banco vai dizer, olha, é o grau de risco. Eu prefiro emprestar para o grande que tem capital e que eu sei que a chance dele me pagar é maior do que o pequeno. Essa é a justificativa. Mas o ponto é que isso amplifica ainda mais a desigualdade. Então, isso que você está dizendo efetivamente acontece. A diferença de políticas que favorece, por exemplo, subsídios para um grande em detrimento de um pequeno. É só vocês, como experiência empírica muito simples, façam um plano de negócios, vão ao banco pedir um crédito para abrir uma propriedade agrícola para vocês. Veja a taxa de juros que eles vão ofertar, vírgula, se ofertar para vocês. Se ofertar. Né? Então, isso, eu não estou dizendo que é certo ou errado. Estou dizendo que há uma disparidade nesse processo. E órgãos públicos que têm esse papel, obviamente, de financiamento, faz esse tipo de triagem favorecendo determinados grupos, né? O que amplifica ainda mais a desigualdade no nosso país, que é brutalmente desigual. Somos um dos países mais desiguais do mundo. Lembrando, já comentamos isso nas videoaulas anteriores, nós somos muito desiguais porque nós somos, entre aspas, ricos. Nós somos a 12ª economia. Se nós fôssemos muito pobres, talvez a gente fosse menos desigual do que a gente é, porque a disparidade de renda seria menor. Mas como nós somos, entre aspas, um país relativamente rico, né, 12ª economia do mundo, o fato de circular muita grana, isso não implica na riqueza equitativa, né, porque essa renda é concentrada. Então, esse é um problema, e que perpassa o quê? Tributação também. A gente já comentou aqui no curso. O sistema tributário. Enquanto a gente tem um sistema tributário que ele é regressivo, ele não é progressivo, ele é regressivo. Quanto mais você ganha, menos você paga imposto. Maior a amplitude da desigualdade. E aí que tem um aspecto que eu brinco, que ele é ideológico desse processo. Ele é ideológico porque ele consegue convencer o pequeno a defender os interesses dos grandes. É uma sofisticação ideológica fantástica. Então você vê muitos pequenos produtores dizendo que se paga muito imposto. Sem dúvidas, ele paga muito. Mas ele está defendendo o grande e dizendo que é o grande que movimenta a economia, que gera emprego e que merece os privilégios. Isso é muito interessante. E o mais interessante do ponto de vista político que você está dizendo, isso, Vitor, o pequeno vota geralmente numa agenda política daqueles políticos que favorecem os interesses dos grandes. É um nível, aí eu falo, ideológico naquele sentido de não conseguir enxergar muitas vezes o que acontece entre a aparência e a realidade, né? Claro, abrindo aspas para esses dois conceitos aí. Ô, professor, eu acho que isso acontece muito, porque a pessoa, às vezes, ela tem um pouquinho a mais que o vizinho, mas ela já se acha muito a mais. Ela já não se acha pobre mais, você entendeu? Tipo assim, a pessoa, não, eu não sou classe baixa, eu sou classe média. A pessoa já se coloca junto das outras e acha que favorecendo elas vai acabar favorecendo ela também, né? Mas uma coisa muito interessante, uma história eu vou contar bem rapidinho, que quando meu pai foi lá pro Sem Terra, né, não tinha nada. Mas tinha gente que tinha uma vaquinha, outro tinha duas. Imagina, na época, lá chama agora Açaí a cidade, tinha um banco que chama Banespa e a Caixa. Meu pai chamou todo mundo, acho que juntou uns 30 homens, para ir no banco pedir empréstimo, pedir uma ajuda, né? Eles ficaram super assustados. Que aquele monte de sem terra lá, né? Aí meu pai, nós não queremos fazer nada. Nós só vamos ficar sentado aqui até o gerente vir conversar com a gente. Eles foram tão insistentes que eles convenceram até o gerente a ir lá olhar o assentamento. Aí acabou que gerou esse primeiro contato, acabou gerando uma coisa eterna, porque um assentado assinava para o outro, né? Então, e depois nem precisava mais, porque vamos supor, ele comprou 5 vacas com empréstimo, pagou o empréstimo,
e depois já usava as vacas como garantia para um próximo empréstimo. Então era um ciclo, eles iam renovando o empréstimo todo ano, basicamente. Mas precisou quase entrar com a foice lá dentro do banco. Tem dois fatos interessantes que você está comentando. O primeiro deles, a gente tem que analisar quais são as taxas de lucro. Veja bem, eu não estou falando de receita, eu estou falando lucro. Retirando todos os custos no final do ano do setor financeiro. Por curiosidade, vocês não precisam nem me responder aqui. Dei uma olhada na internet, lucro declarado de um banco, entre aspas, público, como o Banco do Brasil, que eu tenho conta. Veja qual que foi o lucro dele agora em 2020, um ano péssimo para o setor financeiro. Quanto que eles tiveram de lucro? Eu só vou falar, alguns bilhões. E alguns eu estou sendo generoso. Tá? Vocês vão ver que teve uma redução do lucro. Um banco com lucro na casa dos bilhões. Eu não estou falando receita, estou falando lucro na casa dos bilhões. E com taxas de juros que não são nem um pouco atrativas para o pequeno. E é esse caso que você está contando aí. O grande ponto é, talvez na minha opinião, numa visão liberal, aqui eu estou trazendo uma perspectiva liberal da economia, é que a grande sacada da discussão liberal é a livre concorrência. Isso é fantástico. Cada um poder negociar, ter o poder de trazer para a agenda um preço melhor. Mas como é que você estabelece um sistema de livre concorrência numa estrutura de oligopólio, como a nossa estrutura, né? Que nós temos ali 6 bancos que dominam o mercado e que possuem lucros exorbitantes. Consultem vocês, pessoal, nos valores declarados por eles, só para vocês terem uma noção como que esses bancos estão ganhando. Tá? Isso, claro, é reflexo de um sistema financeiro, isso não é uma coisa do Brasil, é um sistema financeiro. Mas é um sistema financeiro que apresenta uma estrutura que a gente brinca do monopólio da agiotagem, né? Agiotagem. Eles emprestam dinheiro regulado pelo governo, né, pelo Banco Central, a taxas de juro muito acima da taxa Selic, infinitamente superiores, regulado pelo governo, que estabelecem esse tipo de dificuldade de acesso ao crédito. Né? Quem mexe nessa estrutura financeira? Desde que o Brasil é Brasil, que governo mexeu nessa estrutura financeira até hoje? Seja de centro, de direita, de esquerda. Né? Que governo que tentou e implantou mudanças nessa estrutura financeira? Então, são questões extremamente complicadas da nossa realidade brasileira. Enquanto você vê alguns outros países, por exemplo, como os Estados Unidos, que apresentam políticas públicas de subsídios pesados para os pequenos produtores do país. E subsídios que colocam os pequenos produtores em condições de competição no mercado internacional favoráveis às condições de outros países. Então, os Estados Unidos são um país que tem uma política pública de incentivo à agricultura muito forte. E colocando grana nesse processo de subsídio. Tem professores de vocês, vários professores de vocês moraram nos Estados Unidos, na área da agricultura, na área de engenharia de alimentos. Vários professores de vocês. Vocês podem conversar com eles sobre isso, né? Que trabalharam em propriedades rurais nos Estados Unidos. Então, assim, a quantidade de grana que gera, que vem dos órgãos estatais, é uma coisa incrível, né? O que facilita o quê? Aquele discurso do empreendedorismo, e que faz sentido você morar, por exemplo, no interior de um estado com condições de recursos, e ter sua propriedade rural, e ter capacidade de acesso ao crédito, a tecnologia de ponta e tudo mais. Então, são aspectos interessantes que mostram um abismo da nossa realidade enquanto política pública, em comparação, por exemplo, com os Estados Unidos. Entra governo, sai governo, essa política pública não muda nos Estados Unidos. Claro que tem uma outra mudança, mas a estrutura é muito consolidada. Né? Seja republicanos, seja democratas, a compreensão desse tipo de política pública é fundamental. Até como uma organização do sistema, a gente precisa dos agricultores familiares. Não é, muitas vezes, como visto aqui no Brasil, muitas vezes à margem da sociedade, né? Em que há um hiperestímulo nos grandes latifundiários, né? E uma desconsideração, muitas vezes, do pequeno. Então, claro que no Brasil, em regiões como, por exemplo, Rio Grande do Sul, isso é diferente. A cultura da agricultura familiar é bem diferente da cultura da agricultura familiar, por exemplo, em Minas Gerais, né?
há essa diferença singular. Isso é substancial. Quem foi para lá vê que tem esse traço cultural. Mas aqui na nossa região sudeste é muito gritante isso. Isso que você está contando aí, ô Vitor, da dificuldade do processo do acesso ao crédito, né? E claro, da marginalização, olha, um grupo ali de pessoas do MST que roubam, né, que fazem atrocidades, que são armados, que são, enfim, e que, meu Deus, foram ao banco, né, agora vão sequestrar o gerente e tal. Então tem todo esse imaginário também desse processo, desses tipos de políticas de assentamento aí. Eu ia comentar alguma coisa que eu acabei me esquecendo. Mas, enfim, acho que são pontos ali que ilustram alguns dos desafios do contexto rural hoje, na minha opinião. Fora as questões hídricas, né, que é um problema sério que a gente já vem comentando aí também nas lives anteriores. Pessoal, fique à vontade para alguma colocação, observação, complemento, crítica, divergências. Eu tinha visto uma matéria falando do retorno do agronegócio para o Brasil em 2019 e que esse valor para os cofres públicos foram de 16 mil, alguma coisa assim, na taxação de imposto de exportação. Sim, há um peso. Eu confesso que eu não sei da matéria dos números, né? Sem sombra de dúvidas, as questões da taxa de câmbio, que agora saíram de 5 dólares, diminuiu, eu não sei como que o dólar está hoje. Ontem estava menos que 5, não sei se voltou para 5 agora, né? As questões do câmbio favoreceram a cultura de exportação, que gera ali, claro, um colchão, né, na balança comercial internacional, sem sombra de dúvidas. Isso é muito relevante do ponto de vista de uma economia que tem passado por sérios problemas de industrialização, né? Não é por menos que a gente fala, do ponto de vista político, a gente observa que os deputados federais são muito bem articulados na constituição de interesses desses grupos. E o mais interessante, são deputados federais que não foram escolhidos por instâncias divinas, eles foram eleitos por nós. Isso é muito interessante. Quando a gente fica escandalizado com o Congresso, às vezes escandalizado com o dito centrão, a gente por um momento esquece que eles foram eleitos por nós. E que vão ser e continuam sendo eleitos por nós. Isso é fantástico. Não é igual, por exemplo, alguns órgãos que há indicação política. Não, eles não foram, não tem ninguém indicado ali, todos eleitos por nós. Isso é fantástico, não? É o voto da população, né? Enfim, e que estão atendendo a esses grupos de interesse, né? Aí que entra aqueles pontos, até onde eu voto em alguém, de acordo com a minha visão, de acordo com aquilo que me beneficia ou não. E aí tem um fato psicológico, sociológico, psíquico, é bem interessante, que eu acho que foi até o Vitor que comentou, né? Por que muitas vezes não há essa compreensão de classe? Claro que só essa minha frase aqui, classe, já vai poder estabelecer rótulos eternos. Olha, ali já está estabelecendo aí o mundo dividido em classes. Quando eu me refiro a classe, eu me refiro a determinados grupos, né? Determinados grupos que muitas vezes votam em interesses de grupos que não atendem ao seu próprio interesse. Isso é uma coisa muito interessante. Eu sempre brinco, né? Vocês conhecem algum empresário, produtor de soja, por exemplo, de milho, que votou em alguma liderança do MST? Vocês conhecem algum grande produtor de soja que votou em alguma liderança do MST ou não? Alguém sabe me responder aí? Eu acho que mesmo se voltasse, não ia contar nunca. Tá. Vou fazer a segunda pergunta. Vocês conhecem algum médico, por exemplo, né, que votou a favor de algum político que proponha desmantelar a carreira deles? Ou algum empresário que votou em algum político que proponha aumentar substancialmente a tributação sobre o setor deles? Vocês conhecem alguma pessoa? Não. Não. Até o momento eu não conheci, mas eu posso apresentar para vocês várias pessoas que votaram em políticos que prometeram desmantelar a carreira dessa pessoa, né? Várias pessoas que votaram em políticos que prometeram durante a campanha
aumentar a tributação sobre essa pessoa, que prometeram diminuir os benefícios sociais que essa pessoa recebe. Então, Eu já conheço vários, viu, Daniel? eu diria que grande parte da população. Então, esse é um fato bem interessante, como a gente observa, eu sempre brinco, né, aquela propaganda do PCO, não sei se era do PCO, do PSTU, ela era muito engraçada, mas muito realista, né? Claro que nunca funcionou, né? Quem bate cartão não vota em patrão. Não sei se vocês lembram disso. Isso nunca existiu. Quem bate cartão vota em patrão. Essa que é a questão, né? Por vários motivos. Vota em patrão. Mas o interessante dessa brincadeira que eu estou dizendo é que cada um vota em quem quiser, isso é uma democracia. O ponto é, acho que a sensatez política, se a gente partir de uma visão de mundo extremamente utilitarista e egoísta, se a gente partir dessa visão de mundo, uma visão de mundo, às vezes, que sustenta um discurso quase liberal, pensando egoisticamente, só em você, no teu próprio interesse, pense só em você, só naquilo que te interessa. Como é que você pode votar em alguém que vai te prejudicar? Sendo que essa pessoa tem uma política pública que vai te prejudicar. Ou porque você acreditou no discurso dessa pessoa, ou porque você não conhece essa política pública, né? Mas tem um aspecto interessante psicológico ali, que é uma coisa muito forte da nossa cultura brasileira. Está presente no mundo, mas a nossa cultura brasileira, ela e sofre muitas vezes de um hiperindividualismo. Nós somos de uma cultura de um individualismo exacerbado. Claro que esse caráter ele é dual. Tem momentos que nós somos extremamente solidários, mas temos momentos que nós somos extremamente individualistas. Enquanto cidadãos, o nosso grau de individualismo ele é muito forte. Ele é tão forte que esse fenômeno que você está dizendo, Vitor, um país pobre, nós somos conservador do ponto de vista de políticas econômicas. Não estou falando de valores cristãos, morais, estou falando do ponto de vista de valores econômicos. Era para ser o contrário, do ponto de vista lógico, um país pobre, termos propostas progressistas no sentido de mudanças com a estrutura econômica. Mas não, nós votamos na manutenção das estruturas econômicas. Nós somos um país conservador. E aí tem um fato muito interessante, eu não sei se eu cheguei a comentar nessa nossa turma, que há um artigo que eu considero fantástico do André Singer, se não me engano é de 2010, que ele vai falar do efeito a ideologia do lulismo. Esse artigo é muito interessante, porque ele vai analisar do ponto de vista macroeconômico os votos da população brasileira. Em 89, 94, 98, 2002 e 2006, se eu não me engano, acho que até 2010. Eu comentei com vocês essa matéria ou não? Eu acho que não. Não, né? Ninguém mais, né? O Guilherme manifestou aqui, Vitor não. Tá. O que acontece com esse fenômeno? Ele vai analisar que, em 1989, quem votou no Fernando Collor? Quem votou no Lula? A classe média e parte da classe trabalhadora votaram no Lula. Quem decidiu as eleições a favor do Collor foi quem? O povão. O povão, em 89, votou no Collor. Em 94, Fernando Henrique Cardoso foi presidente. Quem votou no Fernando Henrique Cardoso e decidiu as eleições? O povão. Em 98, Fernando Henrique Cardoso foi reeleito. Quem votou no Fernando Henrique Cardoso e decidiu as eleições em massa? O povão. Em 2002, o presidente eleito foi o Lula, né? Obviamente que o Lula venceu nas várias categorias, mas a disparidade em 2002 entre o povão votando no Lula, né, e no candidato, na época, se não me engano, era o Serra, né, a disparidade não foi tão grande, mas teve uma grande parte da população que votou no Serra. Foi a partir de 2006, 2010, e depois em 2014, e agora as pesquisas, né, estão mostrando 2022, que parte da população brasileira pobre está votando mais, por exemplo, na figura do Lula. E aí que tem um fenômeno interessante.
Não é nem nas bandeiras progressistas em si, mas numa pessoalidade. Mas isso não foi constituído historicamente. Então, em 2014 era muito comum falar, tá vendo, os pobres que votam, né, no fulano de tal, no Lula ou na Dilma tal. Mas isso não acontecia na história. Então, assim, nós somos uma cultura muito conservadora, enquanto sociedade, muito conservadora. Claro que a gente tem que analisar isso do ponto de vista histórico, do ponto de vista sociológico e tudo mais, mas nós somos muito conservadores. E aí isso é um fenômeno interessante, ao mesmo tempo somos muito individualistas. E esse aspecto individualista da nossa cultura, né, dificulta muitas vezes as articulações para interesses coletivos. Isso para tudo. É só ver entre nós aqui quantos de nós somos filiados a organizações associativistas, sejam elas políticas ou não. Quantos de nós participamos de órgãos políticos, seja do TA, do CA, ou, por exemplo, do sindicato dos professores, das reuniões dos sindicatos? Nós somos muito frágeis do ponto de vista de organização e articulação. Isso tem toda uma história para ser isso, né? Não é porque nós nascemos com um gene mutável inferior, ou somos uma raça inferior. Não, isso é uma constituição histórica, né? Que a gente vê e olha muitas vezes para a Argentina e fica, ou para o Chile, e essa nova geração do Chile, né? E ficamos impressionados quando eles colocam lá o quê? Milhões de pessoas na rua e tudo mais, e quase derrubam um presidente, né? Se é bom ou mal, eu não estou entrando no juízo de valor. O juízo de valor que eu estou estabelecendo aqui é a nossa baixa capacidade de articulação política, né? Enfim, isso tudo para dizer que são questões que interferem nas políticas públicas e que talvez expliquem a nossa realidade também, né? E são heranças que nós trouxemos também de um país muitas vezes multifacelado, né? E muitas vezes jogado a essas próprias divisões aí, né? E agora com as polarizações ainda mais. Enfim, começamos a falar de extensão, demos uma devagada para variar, né? Nos nossos bate-papos. Ô, professor, eu, tipo assim, a gente sempre vai imaginando que a política vai, pelo menos o senso de política da população vai evoluindo com o tempo, né? Muitos anos atrás, pouco era falado, às vezes falava só na época mesmo, próximo às eleições, e hoje a gente vê que a galera agora sim virou um fla-flu, né? Basicamente é a torcida de um lado e a torcida de outro, e tem as pessoas que... Porque basicamente já estão falando que o segundo turno já está definido. Não tem mais outras opções, né? Então eu não sei o que é pior. Claro que não falar é pior, mas essa polarização parece que eu consigo perceber como que as pessoas fecham demais o olho para muita coisa, para tipo assim, continuar defendendo o ponto que nem em 2018. Votou no Bolsonaro, então para manter o meu voto, eu fecho o olho para qualquer coisa, para não admitir que eu estou errado, entendeu? É um ponto bem interessante esse, dos dois lados, né? Você vê que a pessoa que vota na esquerda, por exemplo, no candidato X ou Y, ela sustenta uma verdade quase que, às vezes, messiânica. E do direita, no centro também, né? Que centro sempre quase é direita, né? Mas, enfim. E esse é um ponto que não há razão sem afeto. Isso é uma coisa que eu estou estudando a minha visão de mundo nessa pandemia, até para tentar entender um pouco a realidade. Não há razão sem afeto. É impossível a gente racionalizar algo dissociado de qualquer afeto. Então tudo é uma paixão, Vitor. Isso é muito difícil de se assumir, mas tudo é um afeto. Essa é a minha visão de mundo agora, nesse momento, tá? Estou me fundamentando numa filosofia de Baruch Spinoza de 1650, e que vai dar toda uma contribuição para o campo da neurociência. Tudo é afeto. Por que tudo é afeto? Porque nós somos sujeitos desejantes. A gente não consegue evitar os nossos desejos. A gente pode atendê-los ou não, mas é inevitável que nós desejemos. A gente não tem livre-arbítrio sobre os nossos desejos. Isso vem colocar em xeque até a nossa capacidade de livre-arbítrio, que é um tanto quanto limitada, se é que é possível desistir livre-arbítrio. Outro assunto aí, que a gente pode, depois, se um dia quiser, viajar nisso aí. Mas a questão do desejo é uma coisa que interfere
os nossos argumentos. Por isso que é praticamente impossível você convencer alguém de uma esquerda ou uma de uma direita com raciocínios racionais, exceto se essa pessoa desejar repensar a concepção dela. Se essa pessoa desejar enxergar um outro ponto de vista e falar, pera lá, pode ser que isso não tenha sentido. Mas o que está por detrás disso? Afetos, desejo. Se a pessoa não quer desejar, ela não vai mudar a opinião dela. Se você chegar para a pessoa e dizer o seguinte, olha, igual a gente comentou, né, em outras videoaulas, quase um consenso, praticamente um consenso, é um consenso na comunidade mundial que há uma estrutura de aquecimento global. Há vários instrumentos de mensuração climáticos que apontam ao aumento da temperatura em escala mundial, né? Isso impacta no quê? No aquecimento global. Isso é um fenômeno de aquecimento global. Você pode mostrar que são consensos no meio científico, nas principais pesquisadoras, principais revistas, né? Você pode mostrar vários estudos que indicam efeitos climáticos ocasionando nas questões, por exemplo, da soja, da seca do trigo agora, comum na Argentina, nesse ano e tal. A pessoa não vai acreditar nisso, se ela não desejar acreditar nisso, ela vai se fundamentar em 1% de um estudo, que pode apresentar várias lacunas, ela vai se fundamentar em argumentos que são falaciosos do ponto de vista lógico, e você não vai convencer essa pessoa. E ela vai dizer o seguinte, ó, toda a comunidade científica está comprada, toda a comunidade científica é ideológica, todos esses estudos são fraudados, e não existe aquecimento global. E acabou. E você não vai conseguir racionalmente discutir sobre esse ponto de vista. A mesma coisa do movimento anti-vacina, a mesma coisa do movimento da Terra plana e tal. Porque a pessoa deseja acreditar nisso. E acabou. Me apresentem alguém que vocês conseguiram convencer do contrário nessa pandemia e que não desejava acreditar no teu ponto de vista. Olha, eu não desejo acreditar, mas você me convenceu, eu estou 100% errado. Antes eu era cruzeirense, agora eu sou atleticano. Me apresente alguém. Se vocês conhecerem alguém, aí eu jogo por terra essa teoria que eu estou me fundamentando nesse momento da vida. Se vocês me mostrarem um cruzeirense que deixou de ser cruzeirense, que hoje é atleticano, porque foi convencido de que o Atlético é melhor, a gente refutou uma teoria aí. Mas até que vocês não me apresentem um caso único, eu continuo seguindo essa teoria. Tudo são afetos. Todos são afetos. Toda constituição moral é um afeto. Né? Todo juízo de bom ou mal é um afeto. Porque a gente coloca ali um desejo sobre essa constituição. O exemplo mais simples disso é quando a pessoa trai, por exemplo. Quando a pessoa está traindo, ainda que ela se sinta mal sobre isso, e aí do ponto de vista teológico, ela pode pedir perdão e tudo mais, quando a pessoa está traindo, ela tem a justificativa. Ela não fala, eu traio porque eu sou perverso, eu quero ver. Ou ela vai trair por vingança, ela vai trair por uma necessidade fisiológica que não está sendo suprida, ela vai trair porque ela encontrou naquele tipo de afeto que ela não encontra em outro. E pelo amor de Deus, pessoal, quando eu estou falando traição, eu estou me referindo a um relacionamento em que as duas partes não estabeleceram um acordo, tá? O relacionamento aberto não é traição, né? A traição é quando você estabelece uma fidelidade e você não cumpre porque você estabeleceu a fidelidade. E eu não estou dizendo que isso é certo ou errado. Eu estou dizendo o quê? Pegando esse exemplo da traição para ilustrar um fato de que a pessoa, muitas vezes, quando trai, ela tem uma justificativa para tal. Ela pode se arrepender disso, claro, pode, mas ela tem uma justificativa para aquela decisão que ela tomou. Né? E é um afeto, é um desejo. A pessoa desejou. E aí ela vai se justificar para concretizar aquilo. Inclusive com argumentos muito plausíveis. Eu salvei meu casamento na traição. E é um argumento extremamente plausível, muito comum das gerações anteriores. Né? O casamento está de pé, por exemplo, a família está de pé porque existe traição, graças à traição. Obviamente que, volto a dizer, não seria traição se as duas partes estivessem como um acordo. A traição no sentido de que uma parte não cumpriu um acordo. É nesse sentido que eu estou me referindo como traição. Ou seja, eu estou dizendo o quê? Tudo são afetos. E a moral disso e da justificativa disso são afetos. A crença espiritual é um afeto, inevitavelmente. Eu quero acreditar em Deus. Né? E aí eu acredito em Deus. Né? Não o contrário. Eu não acredito em Deus e aí depois, por acreditar em Deus, eu desejo acreditar. O processo é contrário. É praticamente impossível você, de um ponto de vista teológico, justificar a crença em Deus do ponto de vista racional. Ainda que tenhamos argumentos fantásticos para a gente discutir isso do ponto de vista teológico. Tem argumentos fantásticos.
tem raciocínios lógicos que comprovam a existência de Deus de uma forma fantástica, né? Mas assim, para acreditar nesses pressupostos, há que se há um afeto, há que se ter um afeto. Assim como um ateu, ele tem que desejar que não existe nada. Ainda que a teoria evolucionista tem todo um sentido, ainda que o Big Bang tem todo um sentido, né, do ponto de vista lógico, para explicar isso, o antes disso a gente não consegue explicar. Então tudo passa por um afeto, né? Eu estou viajando aqui tudo para dizer que quando a gente discute essas questões, na minha opinião, há que se pensar sobre os afetos. E esse é um ponto que ele é muito silenciado na nossa sociedade. E ele é tão silenciado que a gente olha, por exemplo, para as fake news, acho que a gente já comentou isso aqui, rindo, achando que as fake news são coisas ridículas, que só pessoas otárias acreditam em fake news. Não, as fake news são muito sofisticadas e se fundamentam em aspectos afetivos. Elas são extremamente complexas, dificilmente de serem combatidas, né? Assim como as políticas públicas. Isso tudo para chegar naquele ponto inicial lá que o Vitor levantou a bola. É muito complicado rotular alguém que vota num fulano de tal ou no Beltrano, simplesmente dizendo que essa pessoa é burra, que essa pessoa é alienada, tal. Tem muita coisa por detrás, tem muito afeto por detrás. E às vezes um afeto é exatamente isso que você comentou, Vitor. É a distinção. Eu me sinto distinto do meu bairro. Eu quero ser diferente, né? E quando eu voto nessa pessoa, eu sinto que essa pessoa se aproxima mais do meu afeto. Tem muitas questões complexas, até da psicologia comportamental, não só da filosofia, da sociologia, né, que tentam compreender essa nossa vida aí em sociedade, né, e que nesses períodos aí de polarização intensificam ainda mais os afetos. Basicamente isso, né, na minha opinião. Não sei se é basicamente é até reducionista também, mas eu acho que vivemos períodos de afetos ali turbinados, não? Então, Daniel, aqui em casa eu tenho o exemplo perfeito, né? Que eu tenho minha mãe e meu pai. Os dois tinham a mesma opinião em 2018, só que a minha mãe já mudou completamente, enquanto meu pai se mantém firme. Independente de. Já tô tentando, já falo com ele há mais de um ano e não consigo mudar. Então, juntando com o que você falou, é realmente muito isso. A pessoa sente que por estar falando, você está ofendendo ela. A pessoa vê como parte dela, por assim dizer, né? Que você está falando mal de uma coisa que ela acredita muito, então você está falando mal dela também. E analisando muito superficialmente, só aqui a minha casa, eu consigo imaginar que a pessoa que tem mais sensibilidade, consegue mais facilmente se colocar no lugar do outro, consegue ter sua opinião mais facilmente mudada. Porém, eu acho que também se a pessoa não mudou a sua opinião com os fatos, uma outra pessoa para chegar para falar com ela também não vai mudar, se ela não mudou sozinha, né? Com certeza, exatamente. Então, e aí é um fato interessante, você está falando dos fatos, né? Adolescência, ainda não cheguei nessa fase com meu filho que tem 3 anos, mas alguns de vocês passaram para a adolescência, outros nunca saíram, talvez nunca sairão da adolescência. Tem questões que os pais falam, olha, não faça isso, você vai se arrebentar, não se envolva com essa pessoa, você vai se lascar. É um argumento racional, de ser distinto de afeto. O papel do pai é falar, da mãe falar. Adianta, né? Tem até alguns estudos no campo da neurociência que são fantásticos, que eles vão dizer o seguinte: no caso do indivíduo apaixonado, uma pessoa apaixonada, ela sofre do ponto de vista da neurociência, da psique, do cérebro, quase que uma estrutura de demência cerebral. Isso é muito interessante, de demência cerebral. A pessoa dopada por uma paixão, ela consegue fazer coisas inacreditáveis. Esses dias vocês viram um artista sertanejo aí, famoso, que tinha uma namorada, apaixonado, né, por ela, possivelmente comprou um carro lá de 300, 400 mil reais, não sei se vocês lembram desse caso, passado um tempo aí, terminaram, o cara ficou lamentando que deu um carro de 400 mil reais para namorada apaixonada dele, né?
Não estou falando que isso é certo ou errado, estou dizendo que do ponto de vista racional, se a gente for considerar numa economia capitalista, de propriedade privada e blá, 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 e tal, ele foi movido por uma grande paixão, né? Que se arrependeu, se ele não tivesse se arrependido, perfeito, se ele quiser rasgar dinheiro, ele é livre para tal. Mas o ponto que eu estou dizendo é o que a paixão é capaz de fazer, né? Quem já foi apaixonado aqui sabe, você fala, meu Deus, como eu pude fazer isso, apaixonado? Porque esse processo racional, ele é sempre repleto de afetos. Não quer dizer que a gente vai fazer besteira, porque tudo é afeto. Não, tudo é afeto, mas a gente pode tomar decisões talvez boas, mesmo movendo por afetos, a depender dos nossos afetos, né? Enfim, mas é isso, Vitor, que você comentou. Não vai ser por esse argumento que você vai convencê-lo, né? E às vezes, talvez não tenha argumento que o convença. Acabou. Se a pessoa deseja isso, acabou. Né? Acabou. Aquilo se torna uma crença para a pessoa, acabou. É igual você convencer alguém para parar de acreditar no Deus dela. Isso é praticamente impossível. Você pode usar da força, você pode usar do que for. Você não vai conseguir fazer a pessoa parar de acreditar no Deus dela. A pessoa vai parar de acreditar no Deus dela, ou não, por afetos. Um exemplo de pessoas que param de acreditar numa determinada crença espiritual quando tem uma criança em casa e sofre uma tragédia. E aí a pessoa começa a questionar onde estava aquele Deus da pessoa. Ou a pessoa vai mudar a concepção do Deus e não vai mais enxergar Deus como aquilo, ou a pessoa vai atribuir aquilo a uma vontade de Deus e vai aceitar perfeitamente e fortalecer na fé, ou a pessoa vai parar de acreditar nesse Deus. De 3 ou uma. Mas aquilo mudou por um afeto. E aquele afeto colocou em xeque aquela crença que teoricamente era fundamentada no raciocínio lógico e que tinha um afeto. Né? Muitas vezes uma barganha espiritual. Né? Muitas vezes. Ou não, ou uma intervenção divina. Mas o ponto é muito isso, a questão da própria crença espiritual. A pessoa só vai parar de acreditar naquilo quando ela tiver uma experiência que estabelece essa ruptura. Ou um ódio por acidente. Eu passo a odiar um sacerdote que me fez mal, e ao odiar esse sacerdote, eu, por acidente, começo a odiar a instituição, e por acidente eu começo a odiar a Deus, por exemplo, a instituição sagrada que eu acredito. E paro de acreditar nessa instituição. Né? Há uma falácia lógica, mas o afeto ele é transposto por isso. Né? E aí, por afeto, eu paro de acreditar. Enfim, estou viajando aqui com vocês, mas como que a gente pode tentar interpretar algumas coisas na sociedade sobre essa perspectiva, né? E a política. Por isso que hoje as redes sociais se tornaram ali o quê? Uma quinta força política, pelo menos, né? Pelo menos uma quinta força política, e que decide a eleição. Porque joga muito bem com os afetos. As redes sociais conhecem muito bem os nossos afetos. Elas sabem quantas vezes a gente acessa a internet, em qual momento da semana, e consegue estabelecer correlações fáceis. Né? Então, essa capacidade do algoritmo, que é gerenciado muito bem, compreender as questões dos afetos, é fantástico. Né? E eles sabem, por questões estatísticas, como que nós somos afetados, como que nós comentamos, de acordo com determinadas notícias, com determinadas imagens, com determinadas reações. Como nós reagimos a determinadas notícias, imagens. Isso é uma gestão dos afetos. Né? E que tem decidido eleições, e que a política hoje sempre soube, né? Mas a política tem trabalhado em cima disso, gestão dos afetos. Daniel, esse negócio é muito verdade mesmo, porque assim, aqui em casa a gente tem um problema com meu pai, sabe? Por questões políticas. E aí, toda vez que a gente senta para beber, eu e meu irmão, nossas ideias são muito iguais e ele diferente. Aí ele vem falar assim que a gente não pesquisa, que a gente não vê notícia. Eu falei, meu filho, você acha que só você que tem telefone, só você que vê televisão, sei lá o que você vê, de onde vem essa notícia. Mas, tipo, tudo que ele vê é a favor do lado dele, tudo que a gente vê é a favor do nosso lado. Então a gente fica nessa discussão infinita e nada vai mudar isso, porque realmente, por mais que ele tente ser imparcial no que ele ouve, até uma coisa que, tipo assim, se eu ouvir um jornal e ele estiver ouvindo mesmo, eu tenho certeza que a nossa interpretação vai ser diferente, sabe? E a gente fica nesse impasse eterno. Você tocou num ponto muito interessante, Olara, que são estudos no campo da psicologia comportamental e que ilustra exatamente esse relato que você comentou.
Então tem várias pesquisas da década de 70, inclusive, que vão mostrar o quê? Aquilo que a gente chama de dissonância cognitiva, né, e de confirmação. Então tem estudos que mostram o seguinte: árabes, israelenses lendo uma mesma matéria. Se essa matéria beleza, lendo a mesma matéria. Se a matéria diverge das ideias dos árabes, os árabes vão dizer que essa matéria tem tendências pró-Israel. Os árabes, os israelenses, ao ler essa matéria e ver que essa matéria não conflita com seus interesses, vão dizer que essa matéria é isenta de valor, que ela não é cheia de viés. O contrário também acontece. Se os mesmos grupos leram a matéria, se essa matéria atende a interesses compartilhados dos grupos árabes, os árabes vão dizer que essa matéria é neutra, isenta de valor e que é uma boa matéria. E os israelenses, quando leem a mesma matéria e essa matéria diverge dos valores dos israelenses, muitos vão dizer que esta matéria é uma matéria repleta de viés, enviesada, atendendo aos interesses árabes. Estudos da década de 70, mostrando que uma mesma matéria, ela apresenta juízos de valor de acordo com o conteúdo que essa matéria vem conflitar com os valores desses grupos. Um outro estudo até recente vem mostrar o seguinte: armamentos. E aí mostram matérias que trazem dados fraudados e que trazem dados reais sobre o uso de arma e o índices de segurança e homicídio ocasionado por armas. As pessoas que são favoráveis ou contrários ao uso de armas, ao ler os números falsos, tomaram como verdade esses números que compartilhavam com seus valores. Porém, ao ler números que eram verdadeiros, ou seja, que não ocorreram fraudes na apresentação dos números, começaram a confrontar esses números como falsos. Ou seja, há um processo seletivo na escolha da matéria. Então, eu leio uma matéria, por exemplo, de um site X, e aí a matéria diverge do meu ponto de vista. Aí o que eu faço? Eu vou falar, ou esse site é um site que atende a um grupo contrário ao meu, ou eu vou ver quem que é o autor e vou ver qual que é o grupo de interesse desse autor, ou eu vou criar uma refutação a partir de um determinado dado, dizendo que a estatística foi enviesada. E aí o que você falou, Lara, é basicamente uma coisa quase que incomensurável, ou seja, incapaz de estabelecer diálogos. No limite da filosofia, é o que os céticos dizem. Para cada verdade, há uma outra verdade diretamente proporcional, em que essas duas verdades se chocam ao ponto de uma se colocar como verdade, a outra como verdade, uma negar a outra, e as duas nunca conseguirem estabelecer uma verdade absoluta. Ou para cada verdade verdadeira, há uma falsidade verdadeira igualmente proporcional. Os céticos dirão isso. Logo, não existe verdade. Claro que do ponto de vista filosófico isso já é uma contradição, porque eles assumem uma verdade ao dizer que não existe uma verdade, né? Mas assim, no limite, é como se disséssemos que não temos verdades. Claro que a gente sabe que isso também é muito perigoso, porque tem coisas que são relativamente reais, né? E tem coisas que sempre sobre determinadas condições são verdades, né? Sobre determinadas condições. E relativizar tudo ao absoluto é dizer que não existe nada, né? O que é absolutamente impossível. Então, há verdades, obviamente. O grande ponto é essas fronteiras da verdade. E aí, quando a gente está disputando algo, a gente começa a questionar tudo, né? Para vencer um argumento, um afeto e tal. Por isso que é muito difícil, e aí a sabedoria popular, às vezes, é de uma sabedoria profunda, né? Que eu sempre brinco na disciplina de sociologia. É muito difícil, e não é sensato no almoço de domingo discutir política, religião ou futebol. Né? Ou melhor, discutir qualquer coisa. Porque tudo são afetos. E como é que você vai convencer alguém disso? Se não, Lara, se um dos lados colocar o afeto aberto a enxergar o outro ponto. Se um dos lados dizer o seguinte, olha, vamos fazer a crítica, eu estou desejando desconstruir meu ponto de vista. Eu, sinceramente, quero desconstruir esse ponto de vista. Que é um processo muito difícil. Eu, sinceramente, quero ouvir essa crítica. Eu, sinceramente, quero repensar essa minha conduta. Né? Por isso que, e aí na psicologia, quem faz terapia sabe, você só pode ir na terapia se você quer ir na terapia. Se você não quiser ir na terapia, a terapia não tem sentido nenhum, ela não existe. É uma perda de dinheiro e de tempo. Ir numa terapia só tem sentido se você quer. Né? Isso todo psicólogo que não é picareta sabe. Você não consegue trabalhar com alguém que não quer. Impossível.
A psicologia só tem sentido se aquilo tiver sentido para a pessoa, né? Claro, extremamente subjetivo, né? E é isso que você falou, Lara. Então é muito difícil você discutir. É quase impossível se um dos lados não estão abertos ali ao processo de crítica, né? Se não está aberto aos processos de crítica. Por isso que tem assuntos que são infindáveis, basicamente eternos, né? Agora, claro que nesse processo há absurdos, né? E esses absurdos estão ganhando força. Igual, por exemplo, na minha humilde opinião, o movimento anti-vacina em escala mundial. É um absurdo, na minha humilde opinião, mas eu sei que é muito complexo e isso né, é absurdo do ponto de vista lógico, do ponto de vista dado, dizer que a vacina, que nenhuma vacina tem efeito, né? É negar um fato, é negar o que casos que vocês viram ali de poliomielite, casos na história que controlaram sarampo, rubéola, enfim, vários casos de paralisia infantil que, graças à vacinação, a varíola, por exemplo, o que era a varíola, o que se tornou a varíola graças à vacina? E tem pessoas que proíbem os filhos de tomar vacina e o processo vai para a justiça. Então, claro que o caso do Covid é a ponta do iceberg. Aqui no Brasil isso não é forte, mas se você pega uma Alemanha da vida, nos Estados Unidos, França, o movimento anti-vacina está crescendo demais. Vocês imaginam o nível da discussão? Um pai proibiu o filho de tomar a vacina contra a varíola, contra a rubéola, e assim vai? Que coisa bizarra. Agora, volto a dizer. Gosto por ser burro, né? Isso é negar os fatos, né? Tipo assim, gente, como assim? Você acha que as pessoas estudaram a vida inteira para trazer uma coisa que vai ser benéfica para todo mundo, publicar vários artigos, coisa testada que vai dar certo, e para vir um cara qualquer vir falar que não vai dar? Faz favor, né? Mas aí o negócio é muito mais sofisticado que isso, Lara. Aí que tá o ponto, é muito mais sofisticado. É muito mais sofisticado. Não é tão simples. Aí o sujeito vai pegar um estudo emblemático de um pesquisador, se eu não me engano, que publicou na Lancet, um estudo na década de 90, dizendo que as vacinas causavam autismo. Um erro gravíssimo que a revista cometeu. Veja bem, na minha opinião, as revistas científicas estão abertas às diversas idades, às ideias, e é fundamental rupturas. O que seria da Idade Média se Galileu não questionasse uma verdade absoluta sobre o helicentrismo, né, que até é o centro do universo, por exemplo? O que seria da física se a gente não falasse que existe um processo, existe vida que eu me refiro, além da Terra, que existe outros planetas e tudo mais. Enfim, que a Terra gira. Então são coisas assim que isso foi considerado, pessoas que pagaram a vida por isso. Então, claro que rupturas são importantes. A gente tem que estar aberto a toda forma de crítica. Agora, o ponto que eu me refiro é que um grupo de pesquisador publicou um artigo numa das principais revistas. A revista deixou passar com graves erros, pelo menos a comunidade acadêmica comenta com graves erros metodológicos, um artigo que estabeleceu uma relação entre autismo e vacinação. Isso foi o berço do início de um movimento anti-vacina. E que começou a ganhar força com alguns poucos pesquisadores fazendo um papel de desinformação para a população, e que se fundamentou o quê? Em estudos científicos. E aí, Lara, o pessoal vai chegar ao seguinte, olha, 99% da comunidade científica está dizendo, até mais, 99,9%, que a vacina é eficiente na maioria dos casos. Aí você tem 0,1% que fala que não. Só que aí essa pessoa vai pegar esse 0,1% e vai dizer, ó, se não fosse por Galileu, 0,1% da Idade Média, a gente estaria achando que a gente é o centro do universo. Desconstrói esse argumento agora, pessoal. Aí fica pesado. Claro que você consegue desconstruir, porque você vai dizer o seguinte, porque essa pessoa está fraudando, essa pesquisa não tem fundamento, essa pesquisa... Aí o cara vai ter que estudar biologia, o cara vai ter que estudar estatística, isso não chega para ele. Vocês, quem faz pesquisa científica, sabe que dá para fraudar dados, a gente já comentou isso, né? Então, assim, é muito mais complexo do que isso, né? É muito mais complexo do que isso. Aí a pessoa, obviamente, recebe lá no grupo do WhatsApp lá uma informação, e, enfim, né? E a mídia é tendenciosa. Todo mundo sabe que os aparatos de mídia sempre constituem agendas com interesse político, isso é óbvio, né? Só que aí, como tudo tem interesse político, eu posso colocar tudo no mesmo barco e dizer que nada é verdade mais, né? Então, assim, não é tão simples quando a gente está falando de discursos, porque esses discursos são movidos por afetos. Mas o negócio é muito sério. Mas é sério. O fato de não ser simples é sério. Então,
tem vários casos, vocês podem acompanhar aí, de judicialização de vacinação de crianças. Vários casos, o processo está indo para a justiça. Né? Pais, principalmente nos Estados Unidos, que não estão dando vacina para os filhos. E aí o processo vai para a justiça. E o pai alega o quê? O direito da liberdade, né, sobre os filhos, né, tratando o filho, claro, como uma propriedade privada. Então, assim, são coisas muito sérias e que estão avançando, pessoal. E o Brasil, isso no Brasil, pelo menos, ainda é muito fraco esse movimento. Mas você está tratando, nós estamos tratando de Alemanha, nós estamos tratando de França, né? Movimentos ali que estão crescendo. Enfim, e são coisas que eu acho que são preocupantes. A gente tem que pensar. E pensar isso sobre o ponto de vista dos afetos. Chegar e desenhar, simplesmente, você não vai convencer alguém desenhando. Esse que é o ponto. Infelizmente, quando o que está em jogo ali é o desejo de não acreditar nisso. Né? E aí que está o aspecto político da política. Compreendendo isso, o que nós estamos vendo, principalmente a partir de 2016, uma capacidade muito inteligente de gestão de políticas eleitorais a partir diretamente dos afetos. E essa é a tendência. É criar uma relação que a gente chama muitas vezes da causa-acidente. Muitos de vocês aí vão formar e vão ficar desempregados. Vocês talvez não, mas quem formou agora em 2019 vai ficar desempregado. E às vezes vai faltar dinheiro em casa, a pessoa vai passar várias restrições, a pessoa vai ficar com ódio dessa situação. E para onde vai esse ódio? Ela vai colocar a culpa nela? Olha, eu não estudei em Harvard, eu não fiz cultura inglesa por 15 anos e eu não consegui emprego. Ou ela vai colocar alguma culpa num fator externo, se ela for colocar a culpa em algo. Se um político consegue gerenciar esse teu ódio que está aí dentro de você e que está te prejudicando por um determinado interesse, ele ganha o teu voto. E é assim que a política funciona. Sempre foi assim. Só que agora com uma capacidade de articulação incrível. Redes sociais, por exemplo. WhatsApp, eu consigo chegar diretamente em milhares de pessoas. Né? E assim vai. E é essa lógica que nós estamos observando, a lógica dos afetos. As discussões políticas se fundamentam na lógica dos afetos. Eu não preciso dizer para vocês, do ponto de vista econômico, como é que eu vou resolver o problema do tripé econômico no país. Para quê? Eu preciso dizer que eu vou resolver e fácil. Afeto. Isso é muito interessante, essa mudança, né, na política econômica que nós estamos observando. É muito interessante. Para mim é muito perigoso também. Eu estou falando interessante do ponto de vista sociológico. Enquanto cidadão, é desesperadora a situação, na minha humilde opinião. É desesperador. Daniel, exatamente, né? Principalmente na política, a gente tem o amor e o ódio. Exatamente, às vezes por causa de um ódio, você passa a amar o outro. Justamente por odiar muito o outro, né? Então, é o que eu sempre... Nossa, eu falo com todo mundo, porque hoje em dia eu não acredito em ninguém. Até pode parecer uma outra pessoa aí, mas por enquanto eu não acredito em ninguém. Mas não tem jeito. Você critica um, a pessoa já começa a criticar o outro para defender o que você está criticando. Eu falo, não, mas se você apelou para isso, você já está errado. Sim, exatamente. Enfim, são questões que eu acho que são necessárias, né, nesse momento que estamos inseridos aí, porque interfere a todos nós, né? A todos nós. Interfere ao futuro nosso, futuro de vocês, nosso, né? As nossas vidas. Ainda que a gente saiba que o nosso poder de mudança é muito restrito. Né? Nós somos ali o quê? Nem grãos de areia somos, né? Praticamente. Em termos de volume, né? Individualmente falando. Individualmente, mais uma vez, né? Mas somos o todo exatamente por sermos aí individualmente. Então também temos um peso nesse processo, ainda que muito simbólico, né? Então são questões fundamentais para pensar, eu acredito, né? Para pensar essas questões aí, sabe? E que perpassa tudo. Perpassa as questões que nós vamos discutir aqui no curso sobre gênero, diversidade sexual, raça. Perpassa tudo, né? Ô, Daniel. Oi. Eu queria ver se depois a gente podia discutir, não sei quando, se dá, sobre
Eu, na verdade, não posso nem dar minha opinião, porque eu não li. Aquele artigo que estavam mandando pra gente sobre o fechamento da universidade, sabe? Não, não sei não. Eu acho Não que viu? eu não recebi não, Lara. O fechamento eu não recebi não. É, de É, qual? Veio da da onde? nossa universidade, na verdade. Eles estavam mandando no grupo da Carona. Parece que a UFSJ tinha divulgado uma notícia, parece, falando que se a gente não tivesse verba, que a universidade iria durar até o final desse ano, se eu não me Ah, engano. sim, 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 não foi. Foi o. Sim, foi inclusive uma live do reitor, até participei da live, foi aberta, né, para o público. Eu participei desse dia da live, que ele apresentou o orçamento da UFSJ. Inclusive, quem deu uma entrevista interessante foi o professor nosso, né, o Renato Vieira, da Floresta, que agora está como pró-reitor, se eu não me engano, de planejamento, mostrando os orçamentos, né, as questões orçamentárias este ano da UFSJ, vinculada a custeio e investimento, né, nos coloca ali com um orçamento que chega ali até novembro, se eu não me engano, porque há um bloqueio de aproximadamente 18% do valor orçamentário, sem considerar as perdas orçamentárias das universidades públicas que vem acentuando desde 2015, né? Mas principalmente a partir de 2017, isso intensificou mais. E não temos os reajustes inflacionários. Como não temos reajustes inflacionários, as perdas estão aumentando. E, ao mesmo tempo, os congelamentos, né? Então, há um congelamento dos recursos que não chegou para o UFSJ ainda, que se não chegar, o UFSJ não tem dinheiro para finalizar as contas. Então, isso é real. A UFSJ e as outras praticamente 68 universidades do país, somos 69 hoje. Então, o orçamento ele está caminhando para o limite. Agora, é uma questão do raciocínio lógico, né? Eu fico pensando, a menos de um ano das eleições, um ano das eleições, né, praticamente, de 2022, do ponto de vista do governo federal, se o governo federal deixar isso acontecer, ele intensifica ainda mais um flanco político, né? Eu fico me questionando, não será surpresa se ocorrer ali a composição do ajuste deste ano orçamentário, ainda que vai ficar muito abaixo dos anos anteriores, mas alguma tentativa de um reajuste salarial de alguns serviços de funcionarismo público. Porém, uma outra hipótese pode dizer que exatamente isso não vai acontecer, porque as universidades públicas não são a base eleitoral do governo federal. E aí não vai ter reajuste nenhum e os cortes podem continuar nesse volume. Então são dois cenários completamente diferentes, né? Possíveis isso acontecer o ano que vem. Duas hipóteses, não? Que pode acontecer, Lara. Mas sim, e não é a UFSJ, são as 69 universidades que estão nessa situação, né? Em vista de uma redução ali de quase 20% no orçamento deste ano em comparação com o ano passado e dos cortes que estão vindo, né? Nos últimos anos. Então a situação efetivamente é péssima, péssima, péssima. Isso não é nenhum juízo de valor, né? É não conseguir fechar as contas, tá? Pois é, e assim, no momento que não tem nem aluno, né? Se a gente for ver que era para estar melhorando agora, teoricamente, né? Se eles estivessem investindo e tal, que era o momento, mas e na hora que essa galera toda voltar aí, que não vai dar certo mesmo. Aí que está o argumento. O argumento é exatamente isso. Os cortes estão menores porque não tem mesmo, né? Porque agora o gasto com água e luz está bem menor, com RU praticamente não está tendo, moradia mínimo e tal. Imagino, não sei como é que está a política de moradia lá da UFSJ, na sede, né? E outros recursos de assistência estudantil que talvez tenham reduzidos, né? Mas sim, se voltasse agora, a maioria das universidades não teria condições de pagar as contas, com certeza, né? Com certeza. E o caso da UFSJ ainda é um pouquinho menos dramático. Eu lembro que eu conversei, né, na época com o Renato, ele até comentou comigo, ano passado, a UFSJ ainda pagava algumas coisas adiantadas. Então, o ano passado, se eu não me engano, não teve nenhum déficit. Esse ano que eu acho que está com um déficit aí de 5, 7 milhões, não tenho certeza, posso estar falando absurdo agora, que eu me lembro da fala do reitor, de contas atrasadas aqui. Mas tem universidades maiores, igual a FMG, a Federal do Rio, que a situação já vem ali, se eu não me engano, de déficit de anos anteriores, né? Que não está conseguindo fechar a questão orçamentária. Situação terrível. Terrível. Do ponto de vista financeiro, terrível. Né? Sim. Exatamente, Lara.
E o ponto é esse, né? Qual que vai ser, o que vai acontecer o ano que vem, né? Tudo bem que a gente sabe que o orçamento ele é aprovado pelo Congresso, lógico, não é só o governo federal, mas ele é negociado, né? Então, assim, qual vai ser a postura do governo ano que vem? Vai manter uma estrutura de remanejamento do recurso, porque está tirando recurso, está levando para algum outro setor, claro, né? Ou vai dar uma drenada, porque ano que vem é ano de eleição? Eu confesso que eu não tenho ideia do que vai acontecer ano que vem, Lara. São 2 cenários ali possíveis, né? Mas, com certeza, é uma situação bastante complicada mesmo. Muito complicada, quanto universidade pública, né? Agora, não é nenhuma novidade. Na minha humilde opinião, não é nenhuma novidade. Desde 2014, com as mudanças nas lógicas das políticas econômicas, no segundo governo da Dilma, estava muito claro ali que isso iria acontecer. Muito claro. Nenhuma novidade. E que isso foi aprofundando em 3 governos, né? Os 2 anos da Dilma ali, um pouco menos, né? Mas começou com cortes ali, inclusive tivemos uma redução, acho que 20% do quadro da UFSJ, na época terceirizado. Depois eu não lembro se recontratou, não tenho essa informação. Depois os outros 2 anos do Temer, vocês viram que foram cortes sucessivos, e de 2019 para cá, intensificaram, né, esses cortes, né? Isso tudo é público, vocês conseguem ver os dados públicos ali dos cortes. O nosso orçamento hoje da UFSJ se equivale ao orçamento da UFSJ em 2008, só para vocês terem uma noção. Nós estamos com um orçamento de 2008, com um número de estudantes quase pela metade da UFSJ. Nós dobramos em termos de estudantes. Dobramos em termos de estrutura. A UFSJ Sete Lagoas não existia em 2008, por exemplo. Dobramos em números de estrutura, aumentamos o quadro de professores, técnicos, os custos aumentaram, o orçamento se manteve o mesmo. Então, uma situação dramática das universidades públicas, na minha opinião. E, enfim, que eu não consigo ver projeções. Na minha opinião, a médio prazo, para os próximos 2, 3 anos, se eu fosse fazer uma aposta, eu não veria projeções nenhuma, né? Eu não veria projeções. Mesmo que tenha uma mudança governamental em 2022, eu não consigo ver, na minha opinião, mudanças radicais nos 2 primeiros anos de governo, né? Que quase nunca acontece, principalmente na área da educação, né? Mas, enfim, né? Não tem bola de cristal, estamos fazendo projeções apenas, né? Tratando do Brasil, está cada dia mais difícil a gente fazer projeções, não? Ô, professor, eu pensei numa coisa aqui bem interessante. Nas outras aulas, nas aulas anteriores, a gente tocou na tecla do que a faculdade acaba não atendendo a grande população, né? Seja na área da extensão ou buscar solucionar algum problema da massa mesmo, né? Então, isso acaba que reflete agora, né? Porque como os cortes, tipo assim, no ensino superior, não é todo mundo, é uma parcela bem reduzida que realmente pega aquela causa para defender, para reclamar, que se importa com aquele corte, né? A grande maioria não tem essa ânsia de defender porque justamente não vê esse retorno, né? Exatamente. Quem tem acesso à universidade pública no país? Nós estamos tratando ali de 25% das matrículas do ensino público. As universidades públicas hoje dominam 25% das matrículas, 75% está na instituição privada. 75% das matrículas na instituição privada, 25% em instituições públicas, apenas. Então, ainda que as universidades democratizaram em termos de acesso, democratizaram para um setor ainda muito pequeno. E esse setor muito pequeno é inexpressivo em termos de volume da população. Então, quem defende universidade pública, né? Não tem uma... Se não for algo que atenda à demanda da sociedade, que é o que a gente estava comentando nas primeiras aulas do nosso curso, se a gente não produzir uma forma de saber, uma tecnologia para atender a massa da população, quem vai defender a universidade, né? Então é exatamente isso. E aí, claro, acho que isso também cai uma meia-culpa ao papel da universidade, né? Que a universidade, muitas vezes, também fica fechada dentro dela, né? Que eu sempre falo.
Quantos professores, por exemplo, técnicos e discentes participam de atividades de extensão, né? É sempre o patinho feio, é chato lidar. Então, assim, nós temos um papel social grande e a gente está cumprindo, na minha opinião, muito pouco esse papel social. O que a gente não goza, muitas vezes, de legitimidade. Ah, tudo bem, 90%, mais de 90% da pesquisa está na universidade pública. Sim, claro, bacana, lógico, mas e aí, quais são os impactos que nós estamos trazendo para a sociedade, né? De um modo geral. Então, assim, se a sociedade não enxerga isso como algo de benefício, por que ela vai lutar para algo que ela não conhece, né? Aquela frase que eu acho que eu já até comentei aqui no curso, né? Ninguém ama aquilo que não conhece. Mais uma vez, os desejos em jogo. Ninguém ama aquilo que não conhece. Como é que a universidade, como é que a população vai defender, vai amar algo que ela sequer conhece? O que coloca em voga, mais uma vez, o papel da universidade, que é na minha opinião, né? Essas questões de extensão são fundamentais. Pensar a universidade para a sociedade, a partir das demandas da sociedade, talvez seja a forma da gente sobreviver enquanto instituição, né? A depender, claro, de mudanças econômicas, de questões governamentais e tudo mais, né? Mas é complicado, Vitor. Eu compartilho aí do que você está dizendo, né? Que é um ponto complicado esse mesmo. Legitimidade, basicamente, né? Sem contar, que é o que a gente já comentou aqui no curso, né? Educação não ganha a eleição. Educação não dá voto, né? Nunca deu voto, educação. Claro que para uma elite, para uma classe média e tal, tudo, mas educação não dá voto. Esse é o ponto. O retorno do processo educacional, ele é a longo prazo, né? E você não consegue tangenciar esse retorno a longo prazo. Diferente do pavimentação de um asfalto na rua da minha casa, diferente da rede de esgoto que não chega, que chega, diferente da cesta básica, da dentadura, do saco de cimento, que são coisas fundamentais, né? São coisas mínimas para a sobrevivência. Então, assim, isso dá voto. Agora, a educação dificilmente dá voto, né? Então, esse é um aspecto muito complicado. Desde a época, desde a década de 70, essa frase é dita, né, que educação não dá voto. E a gente vê que não muda muito, né? Pelo menos, para grande parte da população, que infelizmente tem outras necessidades nesse momento, não? É isso mesmo. Pelo que eu acabo percebendo que certas preocupações que nós acabamos tendo é porque nós não temos outras, né? Por a gente estar livre das preocupações mais básicas, a gente acaba pensando em outras preocupações, né? Então, é isso mesmo que você falou. Exatamente. Né? Eu brinco, né, com alguns amigos de esquerda, né? E eles falam, o pobre não tem consciência de classe. Eu falo, é muito fácil você falar que o pobre não tem consciência de classe quando o pobre precisa ter consciência de que ele tem que almoçar e jantar, né? Então, assim, há muito da classe média de uma não compreensão da realidade de grande parte da população. Esse é um ponto complicado, né? E o outro complicador, muito nesse sentido também, que eu já até comentei com vocês aí. Depois eu vou passar umas crônicas aí para vocês lerem, para a gente, se vocês quiserem, a gente comenta, né? Que é o que eu sempre brinco da questão do consumo também, né? A gente já até comentou aqui no curso. Uma pessoa pobre que ganha um salário mínimo e resolve comprar um tênis da Nike de R$1.000, aquela decisão, que aparentemente é irracional, ela é extremamente racional. Nós comentamos isso aqui já, não é verdade? Comentamos, né? Perdão, só para... Já comentamos, sim. Exatamente. Então, assim, são questões de afetos ali que estão por detrás disso, né? Então é muito complicado esse processo também das demandas da sociedade, estabelecer essa hierarquia do que a gente acha que é bom para eles. E isso está relacionado com metodologias de extensão, né? Ir para um campo
e nós hierarquizarmos aquilo que a gente considera que é o bom para eles. Ó, isso é o bom para você. Né? Eu sei o que é bom para você. É um processo que a gente chama de infantilizar o outro, e uma criança é uma tutela, né? O nosso processo de enxergar a criança é um processo de tutelar a criança, né? A criança assiste o que a gente faz por elas. Por isso que a gente fala muitas vezes uma extensão assistida. Eu vou tutelar uma criança. Eu vou tutelar alguém dizendo o que a pessoa tem que fazer ali. Né? Então, é muito nesse sentido. Um dos problemas das metodologias de extensão é esse tipo de caráter. Eu vou para um campo ou para uma comunidade e vou dizer o que a pessoa tem que fazer. Né? Porque eu sei o que é o melhor para ela. E aí cai muito nisso que você comentou, Vitor. Não compreender que as suas necessidades básicas são prioritárias em comparação com outras que a gente acha que é o mais importante, né? Que é o grau da complexidade das questões também metodológicas. Né? Então, assim, a gente fala muitas coisas, mas as coisas estão interligadas aí no nosso núcleo central da nossa aula, né? Tem todo um sentido essa discussão aí também, né? De compreender, inclusive, os afetos num processo de extensão. Compreender o que a pessoa quer, né? O que a pessoa deseja. Eu sempre brinco, uma coisa muito comum na extensão rural, a gente não está tendo a oportunidade de ir a campo, né, nessa disciplina agora e tudo, mas eu sempre comento uma das questões muito comuns na extensão rural, que é você ir visitar um produtor, uma produtora, o produtor pergunta o que está acontecendo, o produtor relata, você vai lá, tal, fala, ó, semana que vem eu vou voltar aqui, vou trazer a solução aí, vou trazer uma proposta de intervenção para você ver o que você acha. Pode ser? O produtor fala, beleza, obrigado, vou estar te esperando, tal. Aí chega a semana que vem, você vai lá, o produtor não está lá, não está. Ele falou que ia estar, mas ele não está. O que explica isso? Talvez. Muito comum na extensão. Poderia explicar isso? Como que nós explicamos esse tipo de comportamento? Ô, Daniel, eu acho que seria uma falta de interesse do próprio produtor em melhorar também isso ali, achar que não vai ter efetividade o que você está buscando para fazer. É o que normalmente eu consigo ver, assim. Meu pai mexe com exotecnista, a gente acompanha umas fazendas na parte de nutrição animal e, assim, pequenos produtores que deveriam preocupar mais com uma organização, com um manejo mais refinado ainda do que um grande produtor, para poder ter um retorno melhor, às vezes ele nem não está nem aí para isso, sabe? Exatamente. Ele acha que isso não vai fazer diferença nenhuma na cadeia produtiva dele ou melhoria no negócio. E aí que entra o ponto-chave da questão. E por que ele falou para mim que eu podia voltar na semana que vem? Ô Daniel, eu acho que pega naquela tecla que falou nas outras aulas, no tanto que o brasileiro gosta de evitar confronto. No mesmo, em vez de, quando você vai numa loja, você não fala, nossa, esse tênis tá caro, não vou comprar ela. Ah, vou dar uma olhadinha, depois eu volto aqui. É o medo de dizer não, né? Eu diria. Exatamente. Esse é um aspecto muito interessante da extensão. E é um equívoco muito grande da extensão. O Antônio diagnosticou. Por quê? O produtor não tem interesse. E aí ele vai ter 1 milhão de motivos para dizer, talvez para aquele momento não tem sentido, as experiências anteriores foram traumáticas, aquilo não é uma necessidade para ele, mas objetivamente falando, ele não tem desejo naquilo. Só que ele falou para você ir lá semana que vem. E por que ele falou isso? E aí o Vitor está dizendo, isso é um traço cultural da nossa sociedade brasileira, que a gente chama da cordialidade, do ponto de vista sociológico, né? Quando alguém fala, olha, passa lá em casa, vou passar sim, pode deixar que eu vou passar lá. O que a pessoa está dizendo? Obrigado, não vou. A pessoa fala, vou passar lá assim. O que acontece se a pessoa passar no dia seguinte? Mal educada. Mas ela não falou que ia passar? Falou. Mas ela falou que falou, mas não ia passar. Ela só falou que ia passar para falar. Ah, não vou passar não, cara. Infelizmente, sua casa ali, eu não gosto muito de ir lá não. Ó, você vai me desculpar, mas daqui a 5 anos talvez a gente se encontre na rua. A nossa cultura brasileira, ela é uma cultura da cordialidade, do discurso. E
Cordialidade com várias aspas, tá? Não somos cordiais. Nós temos um discurso de cordialidade. E esse discurso de cordialidade é muito comum, principalmente nas camadas oprimidas da sociedade. Um produtor, ele sabe que o bom senso é ele ser político, ele ser educado, pode vir aqui, não, bacana, vou querer. Mas será que ele quer? Então, não compreender essa dimensão envolve, muitas vezes, o que a gente faz, muitas vezes, na extensão, que é, a gente está comentando aqui no curso, uma insistência técnica, mas mais do que isso, uma perda de tempo e recurso. Porque você vai, combina com o produtor, e aí você vai para o teu gabinete, monta o projeto, elabora tudo, articula recurso, chega lá, o produtor não quer. Ou então você vai e executa, quando você vai embora, aquilo deixa de funcionar. Porque não é o desejo dele. Então, esse ponto do desejo é uma coisa muito interessante, e fundamental, e pouco estudado. Quer dizer, pouco estudado não, e pouco refletido no campo da extensão. Eu brinco que a maioria das atividades de extensão que a gente faz na UFSJ é assim. A gente vai, conversa com uma pessoa lá da comunidade, pergunta se a pessoa quer, a pessoa fala quer, aprova o projeto, quando chega lá, leva lá monitor, bolsista, recurso, tudo. A pessoa não quer. Pecamos por não entender que às vezes o sim é não. Que muitas vezes o sim é não. Né? Então, esse é um aspecto muito, muito complicado, muito singular da nossa cultura. Isso é muito cultural aqui no Brasil. Então, compreender isso é importante. Né? E é um dos erros da extensão, né? Na minha opinião. Porque a gente não compreende, e aí a gente muitas vezes vai fazer o quê? Despender todo o recurso, toda a energia naquele grupo de produtores lá, e no final vai culpar eles, os preguiçosos mesmo, por isso que estão nessa vida aí, né? Então, são pontos interessantes, que a gente tem que compreender. Igual, por exemplo, quando eu falo para vocês lerem, vocês falam que vão ler os textos. Tô brincando, alguns de vocês leram, mas eu digo assim, vocês não falam, eu não vou ler essa bagaça nem a pau, porra. Não vou ler, não. Me manda ler. Claro que, obviamente, vocês não vão falar isso, né? Até pensam, mas não vão falar. Há uma relação de poder, obviamente, de cordialidade. Não, vamos, pode ficar tranquilo. A gente vai ler os textos de extensão que você vai mandar para a gente, sim, professor. Vamos discutir também, sexta-feira à tarde. Mas, enfim, essa questão, ela é interessante se pensar nas entrelinhas, né? Por isso que essas dimensões sociológicas são importantes, na minha opinião, né? São importantes. Ô, Daniel, o que eu vejo muito é o seguinte, às vezes a gente quer vender uma coisa, uma ideia, só que a ideia que a gente está querendo vender, normalmente não é a ideia do comprador dela. Você tem que pensar em satisfazer algum desejo dele que esteja ali oculto naquela situação, para ele poder te dar abertura para entrar com alguma coisa, porque eu vejo muitas vezes isso, às vezes o cara não quer fazer aquele negócio que a gente propõe, porque a gente já vai com uma visão técnica, né, e olha amplamente uma propriedade, alguma coisa, mas às vezes o cara só quer mexer numa parte ali, só por uma questão psicológica, às vezes, dele. Então, a gente tem que pensar em trabalhar mais no que a pessoa está querendo do que, na verdade, no próprio produto que a gente está entregando. Exatamente. E aí tem uma das disciplinas de administração que até discuta essas questões de teorias e técnicas de vendas, né? Tem questões na área de vendas que visa exatamente isso. É saber que o desejo é inerente, ponto. Mas é tentar tirar esse desejo inerente para fora. E aí a área comercial faz muito isso. Eu sei que isso não tem nada a ver com as questões de extensão nesse momento, mas a gente vai fazer a ponte. Indo para a área das vendas, por exemplo, eu sempre brinco na área de administração. Você vai vender um terno para a pessoa, você é um vendedor de uma loja, caso um terno, né? O rapaz vai lá comprar um terno e tal, aí você vai vender o terno, mas você quer vender a gravata também. Ao invés de você fazer aquela pergunta, você tem gravata? E a pessoa vai na defensiva dizer tem, você cria o desejo na pessoa. Cria não, você só desperta aquele desejo latente, se efetivamente estiver lá, né? Que gravata você está pensando em usar com este terno? Opa! Agora a pessoa chegou à conclusão de que ela vai ter que pensar na gravata, ela vai ter que imaginar a gravata, e ela vai deduzir se a gravata está combinando com o terno, e ela pode chegar à conclusão que a gravata não
é adequada que ela tem em casa. Tornei aquele desejo interno, tácito, latente. Agora eu consigo puxar a venda. Mas o desejo estava lá. É isso que as campanhas de marketing muitas vezes fazem. Elas transformam aqueles desejos tácitos em desejos latentes. É isso que os políticos muitas vezes fazem. O indivíduo tem um ódio, o indivíduo tem ali um desejo e tal, e eu consigo gerenciar ou trazer estímulos para que esses afetos brotem, e claro, e cultivos, né? Na área da extensão, é muito isso que você falou, Antônio. Essa questão, a gente precisa compreender o que tem sentido para o produtor, né? O grande problema é que muitas vezes esses desejos estão latentes no produtor, ou melhor, estão tácitos, e a gente precisa o quê? Emergir. E aí é uma arte, esse é o ponto, é uma arte de venda, né? De venda no sentido de diálogo, de compreensão, para saber se aquilo que a gente está tratando com o produtor é do interesse, do desejo dele ou não. Né? Por isso que a extensão ela parte muito para essa questão subjetiva, que é o que a gente tenta nessa disciplina a todo momento provocar, né? Nesse sentido, olha, é muito complexo. A área da assistência técnica também. A assistência técnica ela é mais fácil, entre aspas, porque o desejo já é latente. Olha, eu estou com um problema técnico, ponto. Está claro o meu desejo. É esse o problema aqui. E geralmente a assistência técnica parte daquele que está precisando. Estou com uma praga, estou com um problema de solo, estou com um problema da minha máquina, estou com um problema na venda. Uma questão pontual da assistência, que já está latente ali, ó, eu já sei o que é. Agora, a extensão, como é mais complexa, ela envolve ali todo um suporte econômico, social, cultural, há que se pensar sobre o que está latente nesses grupos, né? E às vezes há momento em que não tem nada latente e também não tem nada que quer transpor, eu não quero. Simplesmente no momento que eu não quero nada, né? Então, esse é o esforço, muitas vezes, das questões da extensão que a gente está comentando aqui, está falando de metodologias, tudo, mas o pano de fundo passa essa questão dos afetos, né? E são coisas muito interessantes que acontecem. Às vezes o afeto está lá, às vezes o afeto está latente, mas a pessoa sabe que ela deseja, mas ela não vai falar. E aí, ela não vai falar sim, não querendo, ela vai falar não querendo, que é um outro ponto, né? Um outro desafio, e que envolve uma questão de confiança. O produtor está com um problema sério num determinado tipo de praga. Aquilo está tirando o sono dele. Só que ele não vai falar. Mas ele sabe que aquilo é um problema, aquilo é um desejo, combater isso. E ele não vai falar por questões de confiança. Um outro aspecto. Esse é um outro aspecto. A questão da confiança. Já não é que nem a pessoa sabe se isso é desejo ou não. Já é um desejo, claro, um problema, mas ela não fala. Então, quando a gente ia para campo, isso era muito interessante. As primeiras visitas, era aquele bate-papo, tal, segunda, terceira, tal. Chegava um tempo que a gente criava um vínculo, criava um afeto, uma relação de confiança, né, que não deixa de ser um afeto, mudava a relação. Eu mesmo, que não sou agrônomo, não sou engenheiro florestal, não entendo absolutamente nada, eu ia lá e sempre falava para os produtores, ó, pelo amor de Deus, se vocês perguntarem alguma coisa para mim, falava para os produtores, eu não sei nada. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem, mas eu não vou conseguir responder. O que eu responder vai ser mentira, né? Eu estou aprendendo de verdade, e não é discurso. Quem pode ajudar aqui, pode aprender mais e ajudar é o professor Hernani, né? Sempre comentava. Tal. E sempre saía comigo. Eles falavam, Rodrigo, problema aqui, tal, pá, tudo. Então, assim, por quê? Criou-se uma relação de confiança em que alguns produtores, lógico, né? Viam na gente, olha, esse é um problema para mim, estou compartilhando porque eu acho que você pode ajudar. Porque eu confio. Porque eu confio. Um outro caminho, né? Que é um caminho de confiança. Eu estou me abrindo para você, esse é um problema. Estou compartilhando com você o meu problema. Né? Que aí perpassa uma dimensão da confiança. Né? Que obviamente é muito difícil também, nessa sociedade nossa, né? Cada dia mais. As questões de confiança também. Por isso que a gente fala, né? Os bons vendedores são aqueles que ganham a confiança da pessoa rapidamente. Rapidamente não, que ganham a confiança da pessoa. Né? Esse processo não é rápido. Né?
Acabou que eu ia parar o nosso bate-papo. Estou na apresentação aqui, vou até tirar da apresentação. Acabou que eu ia parar o nosso bate-papo sobre as questões da história da extensão. A gente já emendou um monte de assunto, ficou um vídeo com tudo aí, né? Eu vou deixar para a próxima sexta-feira mais questões de metodologia. A gente pode até fechar essa discussão na próxima sexta, e a segunda parte do nosso curso a gente pode trazer alguns outros assuntos, como raça, gênero, diversidade sexual, outras questões sociológicas, se vocês quiserem, ou mesmo questões do campo, além daquelas demandas que vocês trouxeram, né? Vamos ter um bate-papo sobre questões de reforma agrária, que vocês comentaram, podemos marcar uma também, igual vocês solicitaram ali, sobre as questões climáticas e fiscalização. Eu vou convidar um professor da floresta aí, de vocês, para a gente trocar uma ideia, né? Eu acho que os outros temas que vocês levantaram no início a gente já debateu, não? Ao longo do curso aqui. Correto? Eu acho que o que teve pouco foi sobre a reforma agrária, né? Não teve ainda, nós vamos ter um bate-papo sobre isso. Só alguns envolvidos, assim, no meio, né? Vamos discutir isso sim, Vitor. Vai ter uma dessas, um bate-papo sobre isso, e outro sobre as questões climáticas ali, né? Pessoal, vocês queriam trazer mais alguma coisa para hoje aí? Alguma colocação? Ô, Daniel, deixa eu só contar uma história que aconteceu uns dias atrás. Tem a ver com esse lance do interesse do produtor, né? Meu pai trabalha na prefeitura e o prefeito pediu para ele arrumar um lugar onde que tem pedra, essas pedras britas para jogar nas estradas, sei lá o que fazer. Meu pai sabia de uma pessoa e foi lá, né? Nossa, o meu pai, ele é muito com esse senso de comunidade dele. Falando, não, ele vai tirar aqui, você vai ajudar aqui o seu bairro, aqui na roça, vai ajudar as outras pessoas. E o cara só assim, não, vamos ver isso aí. Não. A cordialidade do brasileiro, né? E eu prestando atenção. Primeiro eu deixo meu pai falar tudo para depois entrar em cena, senão ele fica meio bravo comigo, sabe? Aí eu falei, não, companheiro, aqui, cada caminhão que for tirando, vai te pagar um pouquinho, vai te dar um valor, então pode ser que te ajude, não sei o quê. Mudou da água pro vinho. Já quis o telefone do prefeito, já ligou pro prefeito, eu não sei o que aconteceu, mas meu pai tentando apelar ali pro senso de comunidade dele não estava funcionando. Exatamente. Sim, esse é o ponto, Vitor. Exatamente, né? Na nossa sociedade aqui, o princípio da economia é muito usual, né? Não existe almoço de graça, é o que move a nossa sociedade hoje, uma lógica individual. O que eu ganho com isso, né? Eu não vou te dar de graça, né? Claro que nem todos são assim, lógico, mas é quase que um consenso hoje na nossa sociedade, muito essa cultura, né? O que eu ganho com isso, né? Mas, enfim, são esses cuidados. Esse feeling social é fundamental. E aí, nesse aspecto, eu acho que eu até comentei ontem na disciplina de administração. O ensino à distância arrebenta isso. Isso é péssimo para o ensino à distância. Nós estamos no ensino à distância, né? Ensino remoto à distância. Isso é péssimo. Eu acho que das disciplinas de administração, de economia, até ficou legal essa metodologia. Eu gosto, sabe? Ligo aqui, não chego atrasado, estou dentro de casa já e tal. Mas para a sociologia é muito complicado. Legal os debates que a gente está fazendo aqui, mas a gente perde um campo que, na minha opinião, ele é muito rico, né? Um laboratório muito rico. As disciplinas, quando a gente vai para campo, quando a gente troca ideia com os produtores e a gente vem analisar isso na sala. Infelizmente, essa é uma perda, né? Não tem o que fazer nesse período, são as condições, não temos culpas agora, nesse momento, né? Podemos até achar culpado, mas não temos culpa, nós, enquanto indivíduos aqui, eu acho, né? Mas é uma perda. E isso que você falou é isso mesmo, Vitor, na minha opinião. Essas questões aí, esse feeling do tete a tete é fundamental, né? Por isso que eu falo, pessoal, a questão sociológica, a questão filosófica é fundamental na nossa sociedade. Vocês podem dominar muito bem a técnica, isso vai ajudar, sem sombra de dúvidas, isso pode garantir, né, estabilidade, emprego, tudo. Mas o diferencial em nossa sociedade são as questões subjetivas sociológicas.
Prova disso é o que a gente fala, daqueles conceitos de inteligência emocional, que tem vários furos, na verdade, na teoria, né? Porque tem questões ali que a gente pode chamar de capital cultural, econômico, social. Mas, no fundo, são as questões sociais políticas que determinam as condições, os privilégios, as ascensões sociais em nossa sociedade aí, né? Por isso que as poucas disciplinas que vocês têm aí da área de humanas, na minha opinião, são importantes para vocês pensarem essas questões, na minha opinião, logicamente, né? Dedicar tempo aí a essas questões sociais aí, sociológicas, melhor dizendo, né? De relações humanas, já que a nossa sociedade se move dessa forma, né? Entender as entrelinhas, o saber falar e tal, que é o que o professor Hernani muito traz aqui nessa disciplina, né? Muito a partir do que ele considera que ele cometeu de equívocos, né? Mas o que ele traz de provocação é isso: olha, eu lá com quase meus 70 anos, idade para ser avó de muitos de vocês aqui, com os meus cabelos brancos, estou dizendo isso, né? A minha experiência mostra isso. É muito isso que o Hernani traz, né, aqui na disciplina, né? Esses cuidados que a gente tem que ter aí, essa atenção para o social, que é fundamental. Social que eu digo, mais uma vez, sociológico, né? Só mais alguma colocação para hoje? Beleza? Só para finalizar, eu vou parar aqui a gravação então.